Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Orphan 2, A Origem, que é a continuação do filme A Órfã de 2009. Mais especificamente, eu quero falar sobre um aspecto bem peculiar desse filme aqui, que é o que me fez não gostar tanto dele. Na verdade, assim, tem várias coisas nesse filme aqui que fazem com que a gente talvez não goste tanto dele, mas tem algo que chegou a me incomodar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Antes de entrar na discussão a respeito desse filme, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre o filme original, né, o A Órfã de 2009, porque senão meio que não dá para entender muito do que está sendo falado aqui. O filme conta a história de um casal que adota uma criança e aos poucos eles começam a perceber que essa criança está agindo de uma maneira um pouco estranha. Essa criança é interpretada pela Isabella Fuhrman, e esse comportamento estranho eventualmente se torna também violento. E aí, a grande virada desse filme original, e que daí eu vou ter que estragar para poder falar um pouco sobre a sequência, então fica aqui o aviso de spoiler, né, do filme original de 2009, mas a grande sacada dele é a ideia de que aquela não é uma criança, aquela é, na verdade, uma mulher adulta que sofre de uma doença, uma espécie de nanismo, que impede ela de crescer e também deixa ela com aparência juvenil. Então, ela é uma mulher adulta que se disfarça de criança. E aí, chegando nesse novo filme, do que ele se trata? Conforme o próprio nome nacional diz, é uma história de origem, mas não necessariamente é uma história de origem, assim. É mais uma história que visa contar como que aquela personagem, interpretada pela Isabella Fuhrman, foi parar nos Estados Unidos, porque é nos Estados Unidos que se passa o filme original. E aqui eu quero destacar algumas qualidades a respeito desse novo filme. Uma delas é o fato de que ele reapresenta a personagem para um público que talvez não a conheça. Então, logo no início do filme, a personagem está no hospital psiquiátrico e chega uma outra personagem que toma conhecimento daquela situação tudo de novo. Ou seja, a ideia do filme é apresentar para um novo público aquela personagem, caso esse público não tenha visto o filme original. Porém, ter visto o filme original acaba transformando a experiência também. Então, é indicado que você tenha visto o primeiro filme. Mas se você não viu, você vai conseguir acompanhar boa parte da história. Só que não se trata apenas de reapresentar essa personagem. O filme também conta a história pelo ponto de vista dela, e isso é muito interessante. Porque se no primeiro filme a gente era surpreendido por algumas das coisas que ela fazia, nesse caso aqui a gente vê ela fazendo essas coisas, a gente vê ela se disfarçando de criança. Então é uma proposta diferente. E o mais interessante disso tudo, talvez a grande qualidade desse filme aqui, é o fato de que ele não leva essa narrativa desse jeito até o final. Chega em certo momento do filme, ali por volta da metade ou no início do terceiro ato, que ele dá uma nova virada. Então assim, o roteiro consegue surpreender a gente pelo menos mais uma vez. Isso é muito legal, porque se trata de uma reconfiguração da narrativa que a gente estava acompanhando. O problema é que, tirando esses pequenos pontos que eu acabei de mencionar, o filme não se sustenta como um todo. Principalmente, o filme tem um aspecto incômodo, pelo menos algo que me incomodou profundamente. E é sobre isso que eu quero falar em seguida. Eu só peço que, se você está gostando desse vídeo até esse momento, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Aproveita e me segue também nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Beleza? Continuando então. Esse filme aqui tem sim as suas qualidades, mas ele tem o que é para mim um grande defeito, algo que me tirou completamente do filme. E aí, para poder falar sobre isso, eu vou ter que entrar numa teoria da robótica, que é uma teoria chamada de Uncanny Valley, ou Vale do Estranhamento. Mas então o que é esse tal de Uncanny Valley? Essa é uma teoria que foi criada pelo Masahiro Mori na década de 70. Masahiro Mori, ele era um professor de robótica no Instituto de Tecnologia de Tóquio. E aí, nessa teoria dele, o Mori ele tentou apontar o que ele considerava como sendo um problema no desenvolvimento da robótica na época, que era a aproximação do robô da figura do ser humano. O Mori estava falando especificamente sobre a aparência do robô, como que com a evolução da tecnologia, o robô tende a se parecer cada vez mais com o ser humano. Porém, o que ele apontou na pesquisa dele, na teoria dele, foi que essa subida, essa escalada do robô até chegar na figura do ser humano, até aparentar ser um ser humano, ela não era uma subida constante. Ela tinha um certo limite e depois desse limite tinha uma queda. Essa queda era o que ele chamou de Uncanny Valley, ou Vale do Estranhamento. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que existe um limite para o quanto que o ser humano consegue suportar uma máquina que se parece com um ser humano. Ele usa o exemplo das máquinas das linhas de montagem das fábricas de carro.
Elas são máquinas que desempenham uma função que seria uma função humana, que é a ideia de montar um carro, só que elas não se parecem em nada com o ser humano, então elas estariam na base dessa pesquisa dele. À medida que a tecnologia vai avançando, à medida que a tecnologia vai evoluindo, essas máquinas vão ganhando formas mais humanas. Daí ele usa o exemplo de o robô de brinquedo da criança, que já tem uma forma um pouco mais antropomórfica. Só que daí o que ele está apontando é que existe um limite para o quanto que a gente consegue suportar isso. Existe um limite de proximidade e de estranhamento do ser humano com aquela figura robótica. E esse limite ele é estabelecido principalmente quando a figura se parece muito com um ser humano, só que ela age de maneira um pouco diferente. Daí você tem aqueles exemplos de robôs que são construídos e que se pede para eles imitarem a expressão facial de um ser humano e aí fica um negócio meio bizarro. Ou então quando o robô tenta se movimentar como ser humano e aquele movimento é um movimento que a gente chama de robótico, digamos assim, né? Quanto mais ele tenta transparecer como sendo um ser humano, mas ainda assim traz essas características robóticas, isso causa um estranhamento. Esse estranhamento é o que ele chama de Uncanny Valley, é o que ele chama de Vale do Estranhamento, porque a gente talvez não esteja pronto para encarar tamanha similaridade. A exceção seria se a gente não conseguir ver essa diferença, mas se a diferença está lá, seja, por exemplo, por uma ausência de expressão ou uma coisa assim, a gente acaba reagindo de maneira um pouco extrema até. Ele cita sentimentos como repulsa, outros sentimentos bem fortes quando ele está falando sobre essa teoria do Uncanny Valley. É claro que assim, a teoria dele ela não é 100% aceita, até porque no fundo desse vale ele coloca a mão robótica, o que foi bastante criticado e com razão. Mas existe algo nisso que ele está falando que é aplicável até hoje. Pensa o seguinte, pensa por que empresas como a Pixar, que tem tecnologia para criar personagens que se assemelham em muito aos seres humanos, não fazem isso. Por que as animações da Pixar ainda adotam esse visual mais cartunesco quando ele vai retratar o ser humano? Eles poderiam criar algo que fosse mais realista, só que esse excesso de realismo não é facilmente aceito pelo ser humano. A gente vê aquilo com desconfiança ou a gente não quer ver aquilo. É isso que essa teoria está falando. Ok. Basicamente, bem basicamente mesmo, tá? Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre Uncanny Valley, eu acho que tem bastante conteúdo aqui no YouTube, tem o texto original do Mori que eu vou deixar linkado aqui embaixo, esse conteúdo vai estar lá. Mas eu quero falar agora como é que isso se aplica necessariamente a esse filme aqui e por que isso me incomodou profundamente. Porque eu reagi a esse filme de uma maneira similar àquela que o Mori fala no artigo dele. Eu senti um estranhamento muito grande vendo esse filme. E isso acontece por um motivo muito específico, que é a ideia de que a atriz, a Isabelle Fuhrman, ela não tem mais essa aparência juvenil que ela tinha no primeiro filme. Afinal, se passaram 10 anos desde o lançamento do filme original, ela já estava com seus 24 anos quando ela estava filmando esse filme aqui, só que a história se passa antes. Então eles querem vender a ideia de que ela era ainda mais jovem do que a gente viu no primeiro filme. E aí os efeitos que eles usam para isso foram efeitos que, na minha opinião, acabaram atrapalhando mais do que ajudando. Porque é diferente da a gente vendo uma atriz mais velha aqui interpretando uma personagem que se passa por uma criança ali de seus 12 anos, por exemplo. É diferente de quando a gente via, por exemplo, um slasher, um filme da década de 80, ou até o Pânico, em que você tinha esses atores na casa dos seus 30 anos interpretando adolescentes. A diferença principal é que naqueles casos você tinha um grupo de atores interpretando esses personagens mais jovens, não era uma única pessoa. E meio que um ajudava o outro nisso, assim, o estranhamento era diluído entre todos esses personagens, enquanto que aqui ele é concentrado em um só. E aí, uma das coisas que ficou muito evidente para mim quando eu estava vendo esse filme eram os momentos em que o filme usava uma dublê, provavelmente uma criança, e os momentos em que ele usava de fato a atriz principal, porque você vê no formato do corpo da atriz que não se trata da mesma pessoa, são pessoas completamente diferentes. E o diretor, o William Brent Bell, ele acaba utilizando uns recursos que acabam chamando a atenção para isso, né? Como o fato de que ele normalmente filma as cenas em plano geral, ou seja, num plano aberto, e depois ele corta para um primeiro plano, assim, ou seja, no plano geral você tem a dublê e depois no primeiro plano você tem a atriz principal. Esse tipo de corte brusco acaba contribuindo também para esse estranhamento. Isso sem falar que também saiu uma foto de bastidores que mostrava que os atores adultos, né? Quer dizer, todos os atores ali eram adultos, né? Mas os atores que interpretam os pais adotivos da protagonista, eles estavam usando uns saltos, uns sapatos com plataforma desse tamanho para parecerem ser bem mais altos do que ela.
E aí tem uma cena, por exemplo, que o cara vai passar pela porta, ele quase bate com a cabeça no batente, sabe? Porque ele tá claramente muito mais alto do que ele realmente é, o que também não ajuda, né? Ou seja, é um processo diferente daquele que foi usado no Senhor dos Anéis, por exemplo. No caso do Senhor dos Anéis, foi usado um processo de miniaturização daqueles personagens. O personagem inteiro foi diminuído de tal maneira que ele acabava se inserindo dentro daquele universo, que por si só já era um universo mágico, então ele já permitia muito disso. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, o efeito que eles usam fica mais parecido com aquele visto nesse filme recente, o Man, As Faces do Medo, em que, por exemplo, tem uma cena em que a gente vê uma criança com rosto de adulto. Só que no caso do Man, aquilo foi feito para ser estranho. Esse era o propósito. Enquanto que nesse caso aqui, a proposta era que passasse despercebido, só que não passa, acaba chamando a atenção para si. É um efeito que não funciona, porque é um efeito que acaba afastando o público do filme, ou pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Isso sem falar que a cena final desse filme, e aí sim isso pode ser um spoiler, tá? Mas a cena final desse filme é claramente copiada daquele filme O Anjo Malvado com Macaulay Culkin. É uma cópia descarada, não chega nem a ser uma homenagem. Então, mais um ponto negativo aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aí nos comentários se você já viu esse filme, se você conseguiu aceitar esse efeito, se você acreditou que aquela personagem era de fato mais jovem do que no primeiro filme, porque eu tive muita dificuldade e isso me tirou do filme. O que é um problema, porque eu já vi gente elogiando esse filme aqui, falando que se divertiu bastante, só que no meu caso não rolou. Não rolou mesmo. E a gente se vê na próxima então. Até mais. Tchau, tchau.